Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Hoje, vamos meditar sobre uma palavra que traz grande encorajamento para os momentos de dificuldade e perseguição. O texto que guia nossa reflexão está no Evangelho de Mateus 10, versos 19 e 20. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar. Pois não sois vós os que estáis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10 versos 19 e 20. O Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, que antes de seguir a Cristo era um coletor de impostos. Este Evangelho foi composto provavelmente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. O contexto desse capítulo é o envio dos discípulos para pregar o reino de Deus. Jesus estava preparando-os para enfrentar desafios, perseguições e rejeições enquanto levavam sua mensagem ao povo. Ele sabia que esses desafios seriam intensos, mas prometeu que, em momentos de crise, o Espírito Santo falaria através deles, lhes dando as palavras certas. É uma promessa de poder sobrenatural e uma dependência total de Deus. 2 erros para evitarmos. Primeiro, confiar em si mesmo e não no Espírito Santo. Uma das maiores falhas que podemos cometer é depender de nossa própria capacidade em momentos de crise, esquecendo que a verdadeira força vem de Deus. Jesus deixa claro que, ao enfrentar situações difíceis, como perseguições, nossos esforços humanos não são suficientes. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se tentarmos resolver as situações por nós mesmos, ignorando a orientação do Espírito Santo, podemos acabar frustrados e desamparados. O orgulho pode nos levar a uma queda, Provérbios 16:18, e isso se aplica também ao nosso discurso e atitudes nos momentos de crise. Segundo, ser dominado pelo medo e pela ansiedade. Outro erro comum é permitir que o medo tome conta de nossos corações. Jesus já nos advertiu para não temermos, porque Ele está conosco. Quando enfrentamos a possibilidade de sermos perseguidos ou rejeitados por causa do Evangelho, podemos facilmente cair no erro de deixar o medo e a ansiedade sufocar a nossa fé. Filipenses 4:6 nos lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Se deixarmos o medo governar nossas ações, podemos falhar em confiar na proteção e provisão que Deus nos dá, e nos afastamos do plano que Ele tem para nós. 3 pontos positivos para nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo nos capacita e nos dá sabedoria no momento certo. Quando Jesus diz que o Espírito de Deus falará através de nós, isso é uma promessa de capacitação sobrenatural. Em João 14:26, Jesus também afirma, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa é uma promessa poderosa, que garante que não precisamos temer a falta de conhecimento ou habilidade, pois o Espírito Santo nos lembra do que é necessário e nos capacita com sabedoria celestial. Segundo, Deus age em nós e através de nós para cumprir seu propósito. Quando Deus fala através de nós, Ele está operando seus propósitos no mundo. Mesmo nas situações mais difíceis, como perseguições ou rejeições, Ele nos usa como instrumentos de sua vontade. Paulo reafirma isso em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Somos frágeis como vasos de barro, mas carregamos o poder de Deus dentro de nós. Isso significa que, mesmo em nossas fraquezas, Deus é glorificado por meio de nossas vidas. Terceiro, a presença constante de Deus nos momentos difíceis. O que poderia ser mais encorajador do que saber que Deus está sempre conosco? Ele não nos abandona, especialmente nos momentos de maior necessidade. Em Isaías 41:10, lemos, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos desafios e oposição, não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, nos sustentando e fortalecendo. Ao refletirmos sobre Mateus 10,
Versos 19 e 20, aprendemos que não estamos sozinhos nas lutas e desafios que enfrentamos ao compartilhar o Evangelho. O Espírito Santo é nosso guia, nossa fonte de sabedoria e capacitação. Devemos evitar o erro de confiar apenas em nossas próprias forças e permitir que o medo nos paralise. Em vez disso, devemos nos apoiar na promessa de que Deus está conosco, falando através de nós e agindo em cada situação. Este texto nos ensina que, quando colocamos nossa confiança no Espírito Santo, ele não apenas nos capacita, mas também nos dá a paz de saber que o plano de Deus está sendo realizado em nós e por meio de nós. Então, irmãos, que possamos enfrentar os desafios de hoje com a certeza de que o Espírito Santo está conosco, guiando nossos passos, nossas palavras e nos dando a força necessária para vencer qualquer oposição. Não temam, pois Deus está ao nosso lado, e seu Espírito nos capacita para cada situação. Deus abençoe a todos. Amamos vocês.